sobre a ansiedade. A ansiedade é um estado de apreensão, né? É uma expectativa de que algo ruim possa acontecer. Enquanto o medo tem um objetivo definido, a ansiedade é uma emoção difusa, né? Ela é voltada para o futuro. No estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos, e são pensamentos geralmente de que algo ruim aconteça. E o estado de ansiedade, ele é acompanhado por reações físicas desconfortáveis, né? Então, assim, a ansiedade é algo normal, ela faz parte do nosso dia a dia, né? A gente fica ansioso para fazer uma prova de direção, a gente fica ansioso para um encontro amoroso ou para um encontro com um amigo, para apresentar um trabalho. Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia e ela é importante porque ela nos mantém alerta. O problema é quando a gente começa a identificar tudo ao nosso redor como uma ameaça, como se fosse algo ruim. Aí essa ansiedade passa a ser generalizada, né? Então a gente começa a ter uma preocupação excessiva. Geralmente são pensamentos negativos, de que eu não vou dar conta, de que eu não consigo, de medo de fracassar, medo de ficar doente, medo de não ter dinheiro, né? De faltar dinheiro. Tudo isso faz parte desse processo de ansiedade. Então, e o que agrava essa situação é que mesmo você não querendo pensar naquela situação, você pensa, ela faz parte do seu pensamento. Por quê? Porque a preocupação alimenta a ansiedade e a ansiedade alimenta a preocupação. Quanto mais eu falo, não vou pensar, mais eu penso. Um exemplo, uma elevada ansiedade leva a pessoa a ter compulsão alimentar. Aí depois que ela se alimenta, né, e fala, ai, comi demais, não precisava disso, sente a culpa que gera ansiedade e leva a pessoa a se alimentar mais. Então é um pensamento contínuo, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então assim, se eu falar para você, não pense no telefone verde, você acabou de pensar, né? Então o nosso pensamento funciona dessa forma. E a ansiedade, ela traz com ela a síndrome do pensamento acelerado. A nossa mente pensa o tempo todo. Isso acontece com você? Às vezes também acontece comigo. O tempo todo está pensando. Pensa numa atividade, pensa no que deixou de fazer, pensa no que tem que fazer, pensa no quanto é chato fazer aquilo, o que gostaria de estar fazendo, pensa no passado, pensa no futuro, né? E o que acontece? Quando a gente pensa demais, a gente desgasta o nosso cérebro, né? E com esse desgaste, a gente diminui a nossa capacidade de se reinventar, de criar, a nossa capacidade de sentir alegria, né? E pode inclusive causar acidente, porque diminui a nossa concentração. Então, pensar é bom, pensar criticamente é ótimo, mas pensar demais não é saudável. É importante a gente pensar nisso. E quando a gente começa a sentir muita dor de cabeça, dor muscular, queda de cabelo, tudo isso é um aviso para a gente ficar alerta que esse estilo de vida não está nos fazendo bem. É importante a gente repensar, ouvir o que o nosso corpo está pedindo para a gente melhorar. E o que é importante, né? Se a gente, sem gestão da nossa emoção, nós somos um barco à deriva, no mar de acontecimentos da vida, não é mesmo? A gente precisa ser o capitão desse barco, traçar nossa meta, nosso rumo de chegar ao nosso objetivo, né? E esse mar, às vezes, vai ser uma calmaria e às vezes vai ser um mar revolto. E a gente vai precisar de traçar novas rotas para a gente chegar ao nosso objetivo. Não mudar o nosso objetivo, mas mudar a nossa rota para chegar onde a gente deseja, o nosso destino. Isso é fundamental. Você é o capitão do seu navio. A nossa única forma de chegar ao nosso objetivo é enfrentar. Com medo? Sim. Mas com
com objetivo, com vontade de alcançar o seu objetivo. É preciso lutar, é preciso reagir, né? Senão o mar nos vence. Então pense sempre, você que comanda o seu barco. E geralmente a gente fica ruminando muito o passado, né? Nossas mágoas, as nossas frustrações, ou então muito preocupado com o futuro. E geralmente a gente só pensa que esse futuro vai ser ruim, né? Com esse pensamento negativo, eu não vou conseguir, eu não vou ter êxito, eu não vou ter sucesso. Então está na hora da gente começar a se presentificar, ficar no presente, no aqui e agora, porque somente o presente nos traz alegria e no presente não tem um problema, né? No presente você vai ter a solução do que está acontecendo. No aqui e agora você consegue ter satisfação, encanto pela vida, coragem, repensar o que não foi bom e que você pode fazer de melhor. Ficar então no presente. O ser humano ele é tão complexo que quando ele não tem problema, ele inventa. Então pensa nisso. Não crie problema para você. E hoje nós temos muitas informações, não é mesmo? Muitas atividades. A gente não consegue mais se concentrar. Cada hora a gente está fazendo uma coisa diferente e a gente tem muito estímulo, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube, a gente tem o Face, a gente tem as tarefas de casa. Quem estuda tem as tarefas escolares. Então, olha quantas variáveis a gente tem. Cada vez mais a gente está se concentrando menos, né? E pulando de atividade em atividade, sem conseguir concluir. E quando a gente não consegue concluir, a gente fica com uma sensação de vazio e sempre pensando naquela pendência. Então, isso é importante, concluir um trabalho, começar e ir até o fim, ter foco, né? E saber também que você não consegue controlar tudo, porque uma pessoa controladora, ela sofre muito, né? Porque a gente não dá conta de tudo, e sem falar nos eventos externos, que esse então a gente não controla mesmo, não é? Então a gente tem que estar atento nisso. Saber que não controlamos tudo e que está tudo bem. O que é possível eu vou fazer. Vou fazer com carinho, vou fazer com cuidado, vou ter êxito. E quando você foca em alguma coisa, você tem mais agilidade para resolver e concluir e para poder pegar logo numa outra demanda. A ansiedade, em níveis muito altos, ela afeta o indivíduo porque ela não consegue se desenvolver, né, o seu potencial intelectual, seja numa educação tradicional ou seja numa interação social. A pessoa fica muito inibida e o aprendizado ele é bloqueado. Então ela às vezes não vai saber se comportar, né, num ambiente de trabalho, num ambiente social, e acaba ela tendo uma carreira estagnada. Em alguns casos, a ansiedade é capaz de intensificar o que o indivíduo sente. Se ele está triste, ele vai sentir muito triste. Se ele tem medo, ele vai sentir muito medo. Então, tudo isso faz parte da ansiedade no nosso dia a dia. E quais os principais transtornos de ansiedade? Nós temos o estresse pós-traumático, nós temos a fobia específica, a fobia social, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada. O estresse pós-traumático. Geralmente, após um acontecido, né, um acontecimento muito estressante, após um mês a vida da pessoa volta ao normal, né? E quando ela não consegue voltar ao normal, aquelas lembranças ficam recorrentes no dia a dia da pessoa, isso é uma elevada ansiedade, né? Os sintomas persistem e chamamos de estresse pós-traumático. Geralmente são eventos externos, um assalto, uma enchente, e isso causa esse estresse pós-traumático na pessoa, uma perda de uma pessoa querida. A síndrome do pânico já é caracterizada pela ocorrência frequente e inesperada de ataques de pânico. É um ataque agudo de ansiedade.
O transtorno de ansiedade generalizada já é o estado de ansiedade e preocupação constante. É hipervigilância, uma preocupação de que algo ruim vai acontecer, isso é constante, é o dia inteiro, a pessoa fica pensando dessa forma. E a fobia simples, né, que é o medo irracional relacionado a um inseto, ao elevador, né, à altura. E a fobia social já é uma ansiedade intensa quando a pessoa precisa de sair, é uma situação social, né? Quando ela precisa de ter uma interação social, uma situação de desempenho, e isso já afeta a pessoa nessa forma. A pessoa pode começar a evitar o contato social, né? Às vezes, quando a pessoa vai a uma festa, ela fica ansiosa, não sei se eu vou, chega lá, fica meio sem graça, aí o que ela faz? Consome o álcool, né? Quando ela consome o álcool, ela diminui a ansiedade. Só que a longo prazo, isso não é saudável, porque além do vício, né, o que antes ela sentia, a crise de ansiedade, era uma vez por semana, passa a acontecer 3 vezes, 4 vezes, né? Isso piora ao longo do tempo. Nós temos também o transtorno obsessivo compulsivo, que apresentam obsessões e compulsões repetidamente. Isso causa muito sofrimento à pessoa. As obsessões são os pensamentos e as compulsões são os atos. Ela acredita que quando ela age daquela forma, ela consegue evitar aquele pensamento ruim que ela teve. E algumas dicas para a gente fazer durante uma crise de ansiedade ou para evitar uma ansiedade. Qualquer um de nós podemos fazer isso, que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, ter prioridade. Saber escolher, você tem muita coisa para fazer. Nossa, não vou dar conta, nossa, muita coisa. Como eu vou fazer? Isso tudo nos gera ansiedade, porque a gente sempre quer dar conta, não é mesmo? A gente quer sempre ser feliz nas nossas demandas, ter sucesso. Então, priorize o que é mais importante. Comece pelo que é mais importante, termina, vai para a segunda. O que não vai dar para fazer e você acha que é menos necessário, menos importante, deixe para o dia seguinte, coloque lá na sua agenda mais fácil, né? E tá tudo bem, não tem problema. Acolhe as demandas e responda uma de cada vez. Outra, respiração. Aprenda a controlar a sua respiração. Na crise, falta oxigênio no nosso cérebro. Então é muito importante nesse momento você respirar profundamente. E uma técnica muito legal e simples e que funciona muito é você, no momento de ansiedade, você pensar em contar. Então, durante a respiração, você vai contar. Você vai mandar um comando para o seu cérebro. Vamos contar de 2 em 2. Então, porque o cérebro ele não vai conseguir pensar no seu problema ou pensar na conta. Então, para dificultar para o cérebro, você pode contar, vou contar de 9 em 9, que aí você vai chamar toda a atenção do seu pensamento para aquela atividade e vai começar aos poucos a esquecer desse problema que você está sentindo naquele momento. Identificar o que te causa mais ansiedade, para você estar mais atento. O que me causa mais ansiedade? O elevador, uma preocupação excessiva, estar sozinha, que você já vai se perceber e já vai começar a mandar mensagem de que você vai dar conta, de que é possível. Manter o foco no presente, evitar pensamento no futuro e no passado. O momento presente está todo o passado e todo o futuro. O momento presente é o que há de mais importante. O presente merece toda a sua atenção, aquela atenção plena, concentrada. É muito importante estar no presente. As pessoas hoje em dia, elas vivem o quê? Reclamando do passado ou preocupado com o futuro. E o dia vai passando e ela não viveu, né? O seu dia, aquele momento. Ela
tem uma meta para atingir, ela fica pensando naquela meta, ela deixa de saborear a vida, né? A experiência da vida. Isso tudo é muito legal, faz parte do nosso dia, então a gente precisa dar mais atenção a isso, né? E ter bons hábitos, praticar atividade física, ter uma boa alimentação. O que são hábitos? São comportamentos que devem ser repetidos até se tornarem automáticos. Não é fácil, mas precisa de persistência. É muito importante. Então, essas dicas, gente, faz muita diferença no nosso dia a dia. Qualquer um de nós pode fazer. Eu não sou ansioso, mas tão bom cuidar da sua respiração. Tão bom você se planejar para você ter suas prioridades. Qualquer um de nós pode fazer e vai nos fazer muito bem, né? E a gente tem que pensar sempre que conhecimento sem ação não gera resultado nenhum. Conhecimento tem que vir com ação, com mudança de estilo de vida, bem? E eu vou falar um pouco agora sobre os sintomas físicos na crise de ansiedade. Então, o cérebro identifica uma ameaça ou uma possível ameaça e imediatamente o nosso corpo sente uma alteração. Então, a crise de ansiedade é o corpo reagindo para lutar ou para fugir a uma ameaça real ou potencial identificada por nós. O problema é que às vezes isso começa a ocorrer muitas vezes durante o dia, o que vai afetar a nossa energia, a nossa concentração, porque o tempo todo a gente vai estar alerta e isso causa um desgaste cerebral. Quando isso ocorre, Fabrícia? Quando a gente pode ter uma bronca de um chefe, um assalto, andar numa rua escura, quando a gente vai conversar com o nosso namorado e as coisas não estão muito bem, quando eu vou fazer uma prova de direção, tudo isso são ansiedade. A pessoa que, por exemplo, sofreu no momento de enchente, quando ela vê armando uma chuva forte, ela vai ficar ansiosa, ela sempre vai achar que aquilo é mais grave do que na verdade é, né? Então, o cérebro, a gente fica mais atento, a gente fica mais voltado para o perigo. Os pulmões, aumenta a nossa frequência respiratória, então respiramos mais rápido, temos uma sensação de que está faltando ar, de sufocamento, de desmaio. Os músculos, temos um aumento de sangue nos músculos, né, o que faz com que ele fique com mais tensão muscular, às vezes fica trêmulo. A pele fica fria e pálida, porque o sangue sai da pele e vai para os músculos. A saliva diminui, a nossa boca fica seca. O coração aumenta os batimentos cardíacos, uma sensação de palpitação. A nossa pressão arterial aumenta. O intestino e o estômago diminui o funcionamento, né? O estômago, a gente pode sentir dor no estômago, uma queimação, náuseas. O intestino, às vezes nós temos uma diarreia no início, né? E depois uma constipação. A bexiga aumenta a contração e aumenta a nossa vontade de fazer xixi. Então, assim, tudo isso é muito ruim, né? São sensações muito desagradáveis. É importante a gente entender que é ruim, mas não é perigoso. É fisiológico. Vai passar. Não dura muito tempo, mas eu sei que o tempinho que dura parece muito, porque nos causa sofrimento. Mas é muito importante a gente ter a consciência de que não é perigoso e de que vai passar. E o que a gente vê muito, né, é que a pessoa numa crise de ansiedade, às vezes ela acha que ela está infartando, que ela está tendo um problema cardíaco. E ela não, às vezes, quando é a primeira vez, né? Então é importante sim procurar um cardiologista, verificar se há um problema cardíaco, porque isso já vai
te ajudar a te aliviar, né? E quando você sentir da próxima vez, é importante você lembrar que é fisiológico, ter essa consciência para te ajudar a lidar melhor nesse momento. Quando a gente deve buscar ajuda? A ansiedade não é e não pode ser um estado de constância na nossa vida. Isso é muito importante a gente pensar nisso, né? E existem estratégias que a gente pode controlar e reduzir os níveis de ansiedade. Importante observar o impacto pessoal, profissional e o grau de sofrimento. Às vezes a pessoa consegue trabalhar, tem bons relacionamentos, mas ela está sofrendo. O grau de sofrimento dela é alto. Quando começa a prejudicar o sono, perda de apetite, aumento de sintomas físicos, já deixa de ser saudável. Tudo que afeta a nossa rotina, nos impede de fazer algo, já está se tornando uma doença. É importante a gente se cuidar. Então, nesse momento, nós precisamos buscar ajuda de um profissional. E o psicólogo, ele pode te ajudar a diminuir esse nível de ansiedade, a deixar uma situação mais confortável, a ter bem-estar. E dependendo do grau de ansiedade, é necessário também pedir ajuda de um psiquiatra, porque ele vai avaliar o caso e indicar o medicamento ou não, né? O medicamento, gente, ele dá um empurrão para o indivíduo começar a andar. E a terapia, ela ajuda nessa caminhada. Olha que lindo, né? Olha que interessante. Um complementa ao outro. Agora eu vou trazer algumas considerações importantes. Temos que aprender a criar estratégias para lidar com a nossa própria ansiedade, porque cada indivíduo tem uma forma única de estar no mundo. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. O que é bom para ele pode não funcionar comigo. E é muito importante validar o que a pessoa sente, não desvalorizar. Isso é frescura, isso não é nada, para de sentir isso. Não é assim. É importante estar com o outro, ouvir o outro, porque o mesmo fato, vivido por diversas pessoas, cada um vai ser afetado de uma forma. Então não desvalorize o que o outro sente. A gente não gostaria de que alguém desvalorizasse o que a gente está sentindo, não é mesmo? Valide. Quando alguém está numa crise, ouve o que ela está dizendo, entenda, aceite. Pergunta se tem alguma coisa que você possa fazer para auxiliar essa pessoa naquele momento. Pergunta como ela lida com aquela situação. Às vezes você vai conseguir tirar o foco dessa pessoa, dessa ansiedade, desse pensamento ruim e trazer para você. Chama a pessoa pelo nome, pergunta se você pode pegar na mão dela. Vai trazendo ela para você, entendeu? Para o presente ali, para aquele momento. É muito importante para essa pessoa a nossa ajuda. E importante também se preparar para uma reunião, se preparar para uma prova, porque quando a gente se prepara, quando a gente estuda, quando a gente analisa, quando a gente cria situações boas e bons pensamentos, a gente vai, mas estando mais preparada, a nossa ansiedade diminui, né? Então confie em você, se prepare, que vai dar tudo certo. Manter sempre o seu pensamento positivo, critica o seu pensamento, valida ele, sabe? Será que eu posso acreditar nele? Será que isso realmente está acontecendo? E quando for a um compromisso, quando você chegar nesse lugar, respira fundo para você se presentificar. Porque você está chegando nele com toda a sua história, com toda a sua experiência de que você está, os encontros que você já teve nesse dia, não é? Às vezes você saiu de uma reunião, está indo para outra. Às vezes você saiu de uma conversa
mais difícil e está indo para um outro lugar. Então, quando chegar, respira para que você consiga se libertar dos encontros anteriores e estar presente ali. E a gente tende a ser contaminado pelo ambiente. O humor contamina, a alegria, a leveza e a ansiedade também. Então, a gente tem que fazer nossos exercícios diários para a gente ter o equilíbrio no ambiente, o foco, para a gente não se desconcentrar do que é importante ser feito. Imagina aquela pessoa que diariamente chega no trabalho com cara feia, com mau humor, nunca elogia. Olha quanta coisa ruim ela traz para esse ambiente. E a gente tem que ter essa atenção. Para isso vai nos contaminar se a gente deixar. Então a gente tem que ter sempre foco naquilo que a gente tem que fazer e naquilo que a gente quer pra gente. Tá? E o nosso cérebro, ele não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma dica muito legal: seja mais grato. O cérebro, ele não consegue pensar num problema e num bom pensamento, numa gratidão. Então, seja mais grato pela vida. Valoriza mais o seu dia. Tenha pensamentos bons, saudáveis, com alegria, que aí você vai contaminar o seu cérebro de notícias boas, de pensamentos bons, ele não vai ter espaço para o que é negativo. E dialogue mais com você, conversa mais com você. Você faz isso? Você tem esse costume de conversar com você? Então, comece a fazer isso hoje. Faça planos. Pergunte a você quais são os seus medos, quais são os seus desafios, o que você quer para você, suas angústias, suas alegrias. Ser mais amigo de você mesmo. Geralmente nós somos tão exigentes conosco. Nos cobramos tanto. Então a gente pode melhorar isso. A gente deve se amar mais. Aproveite agora, nesse momento. Se abrace. Faça isso com você. Se dê um abraço forte. E diga para você: você é especial. Você é uma pessoa encantadora. Você é um guerreiro. Eu me encanto com você diariamente. Estaremos juntos sempre. Se ame mais. Diga para você: eu te amo. A gente vai passar por tudo isso junto. A vida é muito legal, muito linda. Faça isso diariamente com você. Se valorize mais. Seja grato pela vida. Obrigada, abraços e até o próximo vídeo.